Meu nome é Matheus. Eu decidi gravar esse vídeo para relatar a minha experiência com o jejum de Esther, que é um jejum aí de... Ele tem na Bíblia, se você quiser procurar um pouco mais. Eu não vou me aprofundar aqui nas passagens, é mais o meu testemunho mesmo do que aconteceu comigo, de como Deus falou comigo, e de como Ele é sobrenatural, né? De como Deus, Ele no, fala com a gente, de como que Ele nos dá sinais, né? E de como as coisas não têm explicação, como ele fala no mistério, né? Mesmo com a gente. Eu sou cristão, né? Sou batizado, batizei. Quando eu nasci, até na igreja católica, e depois de um tempo entrei na igreja evangélica, batizei também. E até então, eu tenho hoje 25 anos. Eu nunca tinha feito um jejum, que eu me lembre, um jejum com um propósito certo, assim, buscando a presença de Deus, né? Lendo a palavra, um jejum totalmente com um propósito. Eu nunca tinha feito. E de um tempo para cá, começou a aparecer para mim essa vontade, o assunto do jejum, né? Que Deus ele responde, que o jejum ele fortifica as nossas orações. E aí eu fui num retiro na época do carnaval aqui na minha cidade da igreja, que eu frequentava, não ando frequentando, fico mais em casa hoje em dia, assim. Mas nessa época eu ainda estava frequentando essa igreja. E lá eu ouvi muitas palavras em relação a jejum. E isso me fortificou, né? Me deu mais motivação para fazer um jejum. E eu fiz esse jejum, pessoal, o de Esther, que é os 3 dias sem comer, 3 dias sem beber e buscando a palavra. Nesse tempo eu não mexi em rede social, fiquei totalmente assim, eu lembro que de 2 em 2 horas, 1 hora, uma, 2 horas, eu ia pro banheiro lá no meu serviço, orava ali, uma oração rápida mesmo, buscando ali a presença de Deus, um sinal de Deus para mim, né? Entregando para Ele o invisível que eu não sabia que poderia estar me impedindo, né, de evoluir. E nesse jejum eu fiz um propósito na minha carreira profissional, né? E eu lembro que eu fazia isso, né, os 3 dias, e de 2 em 2 horas, 1 em 1 hora, quando eu estava no meu trabalho, ia no banheiro mesmo, orava, em casa, louvava, eu toco violão e canto, ia pro quarto, louvava. E no último dia, e não aconteceu nada, pessoal. No primeiro, no segundo dia, eu esperando por um sonho, alguma coisa que Deus ele tem falado comigo por sonhos, algumas coisas. E eu esperava que fosse por sonho. E aí eu lembro que passou o primeiro dia, o segundo dia, nada aconteceu. E no terceiro dia, que foi numa sexta, eu comecei o jejum na quarta meia-noite e entregava na sexta meia-noite. E aí, na sexta, eu já tava bem fraco mesmo, assim, bem fraco, quase não conseguia andar, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí, na sexta à noite, eu entregar o jejum meia-noite, né? Eu tava esperando dar meia-noite para me comer, porque senão eu ia ficar, né, mais de quatro dias sem me alimentar e já, né, eu acho que eu não ia dar conta. E aí, na sexta meia-noite, uma pessoa me mandou mensagem. Era 10h30 da noite. Eu tava deitado na sala, vendo a série The Chosen. E essa pessoa, um homem, assim, ele foi meu professor de futebol. Ele já era conhecido meu. E ele me mandou mensagem. Simplesmente, ele não escreveu assim: Oi, tudo bem? Boa noite. Ele só já mandou direto: Deus mandou eu te falar que eu tenho que te ajudar a fazer uma música. E ali, cara, assim, foi muita coincidência, né? E eu fiquei só lendo aquilo ali, eu falei, gente,
Porque por mais que a gente, igual, eu tenho muita fé em Deus, mas tem algumas coisas que a gente fica meio incrédulo na hora. E ele foi só falando, Deus mandou te falar que eu tenho que te ajudar a fazer uma música e que tem tempo que ele tinha mandado ele me ajudar e ele estava desobedecendo essa pessoa. E aí, para explicar para vocês, eu tinha participado desse retiro do carnaval antes de eu começar o jejum. E lá, o pastor, ele deu uma palavra de um outro pastor que esse outro pastor, ele era músico do mundo, né? Cantava pro mundo, tinha banda. E lá ele falou que esse outro pastor, o chamado dele era para compor. E aí, nessa palavra, eu arrepiei todo o meu corpo, porque eu toco violão, eu canto. Há um tempo atrás eu já tinha começado a compor, mas era música secular, música mundana mesmo, e ficou de lado essas coisas, essas músicas e não foi para a frente. E nessa palavra, antes do jejum que eu vi lá no retiro, eu arrepiei meu corpo todo lá, que o pastor estava falando de um outro pastor sobre ele ter um chamado para compor louvores para Deus, e eu me arrepiei todo ali e fiquei com aquilo na cabeça. E eu voltei do retiro antes de eu fazer o jejum de Esther, umas 2 semanas antes. Eu voltei do retiro e comecei a escrever um louvor. E deixei de lado. Eu sei que eu escrevi mais ou menos assim, pela metade a letra, que é contando um pouco do meu testemunho, que eu ainda vou trazer aqui para você aqui, e deixei de lado esse louvor. E aí, 2 semanas depois, eu decido fazer o jejum de Esther, foi o que eu escolhi, mas tem vários jejuns, mas eu escolhi esse. E aí acontece isso, de uma pessoa, muitos anos que eu não conversava com essa pessoa, acho que é mais de 5, 6 anos, e ele me mandar uma mensagem assim, do nada, me falando que Deus tinha me mandado. E aí ele, enfim, ele me ajudou a terminar de escrever. Eu falei para ele, nossa, é verdade isso. Eu fui pro quarto, né, deitei e chorei muito e dei glória a Deus, falando, e a gente vê o poder de Deus assim. E aí ele me ajudou a terminar de escrever esse louvor. E aí esse rapaz acordava nos outros 2 dias seguintes, no sábado e no domingo, acordando de madrugada, me mandando mensagem, um textão falando que estava orando por mim e me também desabafando comigo. E aí falando que era o Espírito Santo de Deus que estava falando com ele, que não era ele, aquilo ali. Eu sinto que foi um desbloqueio, sabe, para mim, esse jejum. Pode estar ficando um pouco confuso o vídeo, pessoal, porque eu não fiz roteiro nem nada, mas eu acho que deu para entender aqui para vocês. Enfim, esse rapaz ele me ajudou a escrever o louvor, me ajudou a escrever mais 2. E aí foi apareceu um contato de um pastor aqui da minha cidade, que ele é produtor musical, e me ajudou a gravar. Eu já tô terminando de gravar para me postar. Se Deus quiser, eu vou postar aqui nesse canal do YouTube. E toda honra e toda glória para Deus, para que nós sejamos instrumentos de Deus e cumpramos, né? Para a gente cumprir nosso propósito aqui nessa terra. E os propósitos dele que são maiores do que os nossos, maiores do que os planos do nosso coração. E foi isso, assim. Eu acho que eu até me perdi um pouco no vídeo, mas a minha intenção mesmo era falar do poder do jejum aqui, da entrega do nosso sacrifício para Deus, né? Para ele fazer a vontade dele para a gente. E eu comecei esse jejum com um propósito na minha carreira profissional mesmo, né? Nem pensava que Deus falaria comigo para a questão do louvor, né? Das músicas que eu canto também, toco violão. Mas, enfim, às vezes Deus fala pra gente coisas que a gente nem espera, nem olhava, né? A gente olha para algum lugar, tá lá, focado em crescer em alguma coisa, só que Deus ele tem ali coisas
diferentes para nós, né? E como eu disse, eu vou postar essas gravações desses louvores aqui nesse canal e espero alcançar as pessoas certas aí para Deus e que seja feita a vontade dele. E é isso, pessoal.